O meu trabalho é sobre a leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral, ela é uma doença causada por um protozoário da espécie Leishmania chagassi. O ciclo evolutivo apresenta duas formas: a amastigota, que é obrigatoriamente um parasita intracelular nos mamíferos, e a promastigota, ela é presente no tubo digestivo do inseto transmissor. É conhecida como calazar, esplemegalia tropical e febre tundum. É uma zoonose de evolução crônica com um acometimento sistêmico e, se não tratada, pode levar até o óbito, em 90% dos casos. É transmitida ao homem pela picada da fêmea do inseto vetor infectado, denominado flebotomínco, e é conhecido popularmente como mosquito palha, asa dura, tutuquiras, birigui e dentre outros nomes. No Brasil, a principal espécie responsável pela transmissão é a Lutzomia longipax. No ambiente urbano, o cão ele é a principal fonte de infecção para o vetor, podendo desenvolver os sintomas da doença: emagrecimento, a queda de pelos, o crescimento e a deformação das unhas, a paralisia em membros posteriores, a desnutrição e entre outros. Os sintomas: a leishmaniose visceral, ela é uma doença infecciosa sistêmica e seus sintomas são febre de longa duração, aumento do fígado e do baço, a perda de peso, a fraqueza, a redução de força muscular e a anemia. A sua transmissão: os vetores da leishmaniose tegumentar são insetos conhecidos popularmente, dependendo da localização geográfica. A transmissão da LT ocorre pela picada da fêmea infectada desses insetos. São numerosos os registros da infecção em animais domésticos. Entretanto, não há evidências científicas que comprovem o papel desses animais como reservatórios das espécies de leishmanias, sendo consideradas hospedeiros acidentais da doença. No homem, o período da incubação, o tempo que aparecem os sintomas, é em média de 2 a 3 meses, podendo apresentar períodos mais curtos, como de 2 semanas, e os mais longos de 2 anos. Infecção por leishmanias que causam a leishmaniose tegumentar foram descritas em várias espécies de animais silvestres, sinantrópicos e domésticos, canídeos, felidais e equídeos. Com relação a esse último papel na manutenção do parasito no meio ambiente, ainda não foi definitivamente esclarecido, mas já foram registrados como hospedeiros de possíveis reservatórios naturais algumas espécies de roedores, marsupiais, os cangurus, o gambá e edentados, tamanduá, preguiças e canídeos silvestres. O diagnóstico patológico é feito pelo encontro de formas de amastigotas do parasita em material biológico obtido preferencialmente da medula óssea, por ser um procedimento mais seguro. Examinar o material aspirado de acordo com esta sequência: exame direto, isolamento em meia cultura, in vitro, isolamento em animais suscetíveis, bem como novos métodos de diagnóstico. Outras amostras biológicas podem ser utilizadas, tais como linfonodo ou baço. Este último deve ser realizado em ambiente hospitalar em condições cirúrgicas. A transmissão: ela é transmitida por meio da picada de inseto, conhecido popularmente como mosquito palha, asa dura, tatuquiras e birigui, como eu disse na leitura anterior. Estes são pequenos e têm como características a sua coloração amarelada ou de cor palha.
em posição de repouso, suas asas elas ficam eretas e semi-abertas. A transmissão acontece quando a fêmea infectada pica os cães ou os outros animais, infectando-os, e depois pica o homem, transmitindo o protozoário. A Leishmania chagas ela é a causadora da Leishmania visceral. O seu tratamento, apesar de grave, tem tratamento para humanos e ele é gratuito. Está disponível na rede de serviço único de saúde. Os medicamentos utilizados atualmente para tratar a Leishmania viscerais não eliminam por completo o parasita nas pessoas e nos cães. No entanto, no Brasil, o homem não tem importância com o reservatório, ao contrário do cão, que é o principal reservatório do parasita em área urbana. Nos cães, o tratamento pode até resultar no desaparecimento dos sinais clínicos, porém eles continuam como fonte de infecção para o vetor e, portanto, um risco para a saúde da população e a canina. Neste caso, a eutanásia ela é recomendada como uma das formas de controle, mas deve ser realizada de forma integrada às demais ações recomendadas pelo Ministério da Saúde. O diagnóstico, realizado por meio de técnicas imunológicas e parasitológicas. O diagnóstico imunológico baseia-se na detectação de anticorpos anti-leishmania. Existem diversas provas que podem ser utilizadas no diagnóstico da Leishmania visceral, e dentre elas podemos citar duas técnicas. A primeira é a reação de imunofluorescência indireta. Consideram-se como positivas as amostras reagentes a partir da diluição de 1,80 no título iguais a 1,40. Com clínica sugestiva, recomenda-se a solicitação de uma nova amostra a cada 30 dias. O teste rápido de imunotomográfico são considerados positivos quando a linha de controle e a linha de teste C ou G aparecem. Eu vou estar falando sobre a leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral ela é uma doença causada por um protozoário da espécie da Leishmania chagas. O ciclo evolutivo apresenta duas formas: a mastigota, que é obrigatoriamente parasita intracelular em mamíferos, e a promastigota, presente no tubo digestivo do inseto transmissor. Ela é conhecido como calazar, esplendomegalia tropical e febre tundum. É uma zoonose de evolução crônica com acometimento sistêmico e, se não tratada, ela pode levar a óbito em 90% dos casos. É transmitida ao homem pela picada da fêmea infectada, denominando a flebotomínio, e conhecido popularmente como mosquito palha, asa dura, tutuquiras e birigui, dentre outros nomes. No Brasil, a principal espécie responsável pela transmissão é a Lutzomia longipapis. No ambiente urbano, o cão é a principal fonte de infecção para o vetor, podendo desenvolver os sintomas da doença: o emagrecimento, a queda de pelos, o crescimento e deformação de suas unhas, a paralisia de membros posteriores, desnutrição e entre outros. Os sintomas. A leishmaniose visceral ela é uma doença infecciosa sistêmica e seus sintomas são a febre de longa duração, o aumento do fígado e do baço, a perda de peso, a fraqueza, a redução da força muscular e a anemia. A sua transmissão. Os vetores da leishmaniose tegumentar são insetos conhecidos popularmente, dependendo de sua localização geográfica. A transmissão ocorre pela picada da fêmea infectada desses insetos. São numerosos os registros de infecção em animais domésticos. Entretanto, não há evidências científicas que comprovem o papel desses animais como reservatório da leishmanias, sendo considerado um hospedeiro acidental da doença.
No homem, o período de incubação que os sintomas começam a aparecer em média de 2 a 3 meses, podendo apresentar em períodos mais curtos, de 2 semanas, e de períodos mais longos, de 2 anos. A infecção por leishmania, que causa a leishmaniose tegumentar, elas foram descritas em várias espécies de animais silvestres, sinantrópicos e os domésticos, canídeos, felídeos e equídeos. Com relação a esse último, seu papel da manutenção do parasito por meio do ambiente ainda não foi definitivamente esclarecido, mas já foram registrados como hospedeiros e possíveis reservatórios naturais algumas espécies de roedores, marsupiais, cangurus, gambás, edentados, tamanduá, preguiça e canídeos silvestres. O diagnóstico parasitológico, feito pelo encontro de formas de amastigotas do parasito em material biológico obtido preferencialmente da medula óssea, por ser um procedimento mais seguro. Examinar o material aspirado de acordo com a sequência do exame direto, isolamento em meio de cultura in vitro, isolamento em animais suscetíveis, bem como novos métodos diagnósticos. Outras amostras biológicas podem ser utilizadas, tais como o linfonodo ou baço. Este último deve ser realizado em ambiente hospitalar em condições cirúrgicas. A sua transmissão, transmitida por meio da picada de insetos, conhecida popularmente como mosquito palha, asadura, tutuquiras e birigui. Estes são pequenos e têm como característica a sua coloração amarela. Em posição de repouso, as suas asas permanecem eretas e semi-abertas. A transmissão acontece quando as fêmeas infectadas picam cães ou outros animais infectados e depois elas picam o ser humano, transmitindo o protozoário Leishmania chagas, causador da leishmania visceral. O tratamento, apesar de grave, tem tratamento para os humanos e ele é gratuito. É disponível na rede de Serviço Único de Saúde. Os medicamentos utilizados atualmente para tratar não eliminam por completo o parasita nas pessoas e nos cães. No entanto, no Brasil, o homem não tem importância como reservatório, ao contrário do cão, que é o principal reservatório do parasita. Do parasita em área urbana, nos cães, o tratamento pode resultar no desaparecimento dos sinais clínicos, porém eles continuam como fonte de infecção para o vetor. É, portanto, um risco para a saúde da população humana e canina. Neste caso, a eutanásia é recomendada como uma das formas de controle, mas ela deve ser realizada de forma integrada e demais ações recomendadas pelo Ministério da Saúde. O diagnóstico é realizado por meio de técnicas imunológicas e parasitológicas. Então, é feitos testes rápidos. É importante ressaltar que os títulos de anticorpos variáveis dos exames sorológicos podem persistir positivos por longo período, mesmo após tratamento. Assim, o resultado de um teste positivo, na ausência de manifestação clínicas, não autoriza a instituição terapêutica. As medidas de controle. Em virtude das características epidemiológicas, as estratégias de controle devem ser flexíveis, distintas e adequadas a cada região ou foco em particular. A diversidade de agentes, de reservatórios, de vetores, a situação epidemiológica a ser trabalhada, deverão ser considerados aspectos epidemiológicos, bem como seu determinante. É necessário a descrição dos casos segundo a idade, sexo, forma clínica, local de transmissão, domiciliar ou extradomiciliar. Distribuição espacial dos casos. Investigação na área de transmissão para conhecer e buscar estabelecer determinantes tais como
a presença de animais a fim de verificar as suas fontes alimentares, a presença de lixo que poderá atrair animais nas proximidades dos domicílios, condição de moradia que facilitam o acesso do vetor, delimitação caracterizada na área de transmissão. Essa investigação indicará a necessidade de uma adoção de medida de controle, destacando que o diagnóstico oportuno é o tratamento adequado dos casos humanos, bem como as atividades educativas que devem ser priorizados em todas as situações. A prevenção da leishmaniose tegumentar e da leishmaniose visceral. Para evitar riscos de transmissão, algumas medidas preventivas de ambientes individuais ou coletivos devem ser estimuladas, tais como o uso do repelente quando exposto a ambientes onde os vetores habitualmente possam se encontrar, nos ambientes onde pode ter os mosquitos, evitar exposição nos horários de atividades do vetor, crepúsculo e à noite, uso de mosquiteiro de malha fina, bem como telagem de portas e janelas, limpeza de quintais e terrenos a fim de alterar as condições do meio que propiciem o estabelecimento de criadouros, destino adequado do lixo orgânico, impedindo assim a aproximação de mamíferos comensais como marsupiais e roedores, prováveis fontes de infecção para o flebotomintos, ou seja, a limpeza do quintal das casas, evitar que os animais saiam, do ambiente deles e vá até sua casa à procura do alimento para eles poderem se alimentar que foi atraído, Limpeza periódica dos abrigos dos animais domésticos, fazer a limpeza da casinha dos animais domésticos, porque fica comida, ficam resíduos, então os mosquitos acabam aparecendo. A prevenção, controle da população canina, captura de cães errantes, especialmente em áreas urbanas, por ser fonte disseminadora de diversas doenças, realizar o exame sorológico canino, quando para doação, realizar a vacina canina anti-leishmania registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, uso de telas de malha fina nos canis, evitando a entrada dos flebotomínios, uso de coleira impregnada de deltramitrina de 4%, trabalhos demonstraram a eficácia dessas coleiras. Em Três Pontas, a gente fez uma pesquisa, e segundo a verificação da vigilância sanitária epidemiológica, foi notificado um caso do distrito de Martinho Campos de leishmaniose tegumentar. E segundo as informações passadas para a gente, que eu com a Rosemara a gente ligou lá para saber, as informações que foram passadas para a gente é que os casos estão tudo sob controle e que foram feitas todas as orientações necessárias e tomadas todas as medidas necessárias.